A gente aqui, em determinados momentos, isso depende muito de custos, de preço de energia, etc. A gente, inclusive, chega a recolher palha da cana no campo para poder queimar junto com o bagaço na caldeira. Então, aquela história de que é zero perda é muito real. Victor, sim, a gente tem uma parceria na qual a Jalles Machado ela é minoritária nas duas cogerações. Então, cada planta aqui tem a sua cogeração de energia que exporta, né? Vocês vão ver usinas aí no Brasil que não tem cogeração, usinas que têm cogeração autossuficiente, ou seja, ela só gera energia que a própria planta consome, e aí você tem aquelas mais eficientes que a cogeração é suficiente para suprir essa demanda e ainda exportar, né? Nós estamos no último caso aqui nas duas plantas. Essa parceria ela iniciou lá em 2017, em uma das unidades, em 2019 foi feita na segunda unidade também. O nosso sócio majoritário aqui é a Albioma Participações, é uma empresa francesa, listada em bolsa, cujo core business deles é justamente a geração de energia por meio de biomassa. Então, o core deles é esse, né? Eles são mais eficientes que nós para tocar esse negócio. Por que foi feito isso lá atrás, em 2017? A empresa tinha alguns investimentos que estavam mais no nosso core business, com um TIR mais interessante, e não queria se alavancar mais para participar daqueles leilões de energia nova. Para quem não conhece aqui, naqueles leilões A-4, A-5, o que significa aquilo? Aquilo é leilão de energia nova. A-4 significa que em 4 anos você tem que estar exportando para o grid energia nova. O que significa energia nova? Investimento, CAPEX bastante relevante. Como na época, por estratégia, a gente não queria fazer isso sozinho e também não queria deixar esse dinheiro na mesa, a gente fez via parceria. Tá? Então, o porquê é esse. Então, participamos de 2 leilões, vendemos energia de longo prazo, ajustado por IPCA e GPM, a depender do contrato, contratos de 20, 25, 30 anos, nos melhores preços históricos de venda de energia, é bom dizer isso. Então, hoje a gente não vê esses preços que foram vendidos nos leilões lá atrás, e não deixamos dinheiro na mesa. O fato foi esse. Isso se encerra, se eu não me engano, em 14 ou 15 anos, daqui 14 ou 15 anos. E o que acontece depois disso, né? Foi a sua pergunta. A gente 13 anos. Obrigado, Rodrigo. A gente pode reavaliar esses ativos e fazer de novo uma operação desse tipo, ou com a própria Albioma, ou com o terceiro, ou então esses ativos voltam a custo zero, custo de R$1, 100% para a Jalles S.A. Tá? Então, aqui eu te expliquei a ideia do porquê fazer, né? A gente não participaria disso se não fosse via uma JV. Esses ativos voltam a custo zero no final de 13 anos, ou então a gente pode fazer um novo valuation, fazer uma nova, vamos chamar de antecipação de fluxo de caixa, que é o que ocorreu lá atrás, né? Ponto bastante importante sobre isso. Hoje, a Jalles S.A. recebe como equivalência patrimonial mais do que quando ela tinha 100% desses 2 ativos, porque os ativos cresceram, né? Lembra que foi feito um CAPEX relevante, então mais que dobrou a capacidade de exportação. Em relação a fluxo de caixa livre, também isso aumentou mais. Então, mesmo minoritários hoje, em resultado de equivalência patrimonial, a gente tirou um custo aqui de quase R$10 milhões de OPEX anual, e a gente ainda tem um REP aí, um resultado de equivalência patrimonial lá na DRE, maior do que quando a gente tinha 100% desses ativos. Muito bom. Até explicando para o público, como vocês não são majoritários nessa parceria, não tá no balanço. Então ela não entra no DRE tradicional, então ela entra no final, né, na última linha, como equivalência patrimonial, ajudando no lucro líquido. E se puder falar mais ou menos quanto que é esse lucro líquido, que eu acho que não deve ter tanta oscilação, né, porque são contratos de longo prazo, ou tem muita oscilação? Hoje a gente está falando aí em pouco mais de R$20 milhões ano.